Opa, fala aí rapaziada, bom dia, são exatamente 11h58 da manhã. E hoje rapaziada, eu tenho uma história pra vocês. Chama-se All Star Section 8, ou então Seção 8. É basicamente uma paródia que conta a história dos piores heróis da DC Comics. É como se fosse um The Boys, só que bem mais galhofa. E tu sabe me dizer quem foi que escreveu essa história aqui, rapaz? Duvido vocês adivinhar. Joel! Mas calma, eu juro pra você que a história é legal, você vai gostar. É isso aí, vamos logo começar essa bagaça aí. Era uma vez um mundo cheio de maravilhas. Um lugar onde deuses voavam entre as nuvens, cavaleiros sombrios enfrentavam monstros e heroínas erguiam espadas contra o inferno. Superman, Batman e Mulher Maravilha, clássicos insubstituíveis. Mas, entre as lendas, existia um certo grupo ao qual o tempo tentou apagar. Simplesmente a Section 8, um time deplorável de fracassados que se diziam heróis. A equipe era liderada por Six Pack, o herói cuja arma era uma garrafa de uísque quebrada. E apenas com isso, eles salvaram o universo. Quer dizer, era o que queriam acreditar. Um tempo se passava após a batalha épica. Six Pack se esforçava para parecer civilizado, um homem comum, e não um alcoólatra maluco e cheio de imaginação. E tudo corria bem. Ele era simpático, engraçado, parecia uma pessoa muito legal. Mas o garçom cometeu o crime de lhe oferecer uísque, e apenas com uma golada, Six Pack se transforma completamente, falando nada com nada, assustando todo mundo, tirava a roupa, ficando só de cueca, vomitava. E quando seu amigo foi lhe ajudar, Six Pack ficava falando nomes de vilões aleatórios e quebrava o copo na cara do mano de graça. E então, o herói Six Pack voltou, provando que não dá pra ele viver uma vida civilizada e comum. Então, do nada, ele acorda de repente em outro lugar. Ele acorda num bar de fracassados. O cara tava todo mijado, todo louco das ideias. Aí ele se encontra com o barman, uma criatura demoníaca que só sabe falar "Eu sou o Beitor". Ele é o Groot da parada, tá ligado? Aí depois de conversar com um cara aleatório sobre os problemas da vida, ele decide não, eu preciso reunir a minha equipe, eu preciso da Section 8 novamente. Mas aí ele lembra, pô, não vai dar porque tá todo mundo morto. Ou quase isso, né? Mas mesmo assim ele quer tentar. Então ele fuça nos seus contatinhos e chama toda a ralé que ele conhece. E claro, incrivelmente ele consegue. E os nossos incríveis heróis são Dog Welder, o cara que solda cachorros mortos em pessoas. The Grappler, uma lutadora com ganchos. Guts, um ser feito de órgãos internos. Bueno Excelente, um homem de calcinha que combate o crime em Gotham City, e eu não estou brincando. E por fim, Power Tool, um ciborgue masoquista. E que coisa boa, toda a rapaziada tava reunida. A nova Section 8 foi formada, mas tava faltando um, porque eles são 7 e precisam ser 8, e Beitor se oferecia para ser o 8º. Entretanto, ainda assim, estava faltando mais um, e nosso Six Pack não estava satisfeito com isso. Mas quando ele sai pra fora, ele vê simplesmente o Batman. Aí ele falava, e aí Batman, tudo bem? Eu sou o Six Pack, você não lembra de mim não? Aí ele começava a falar, não, eu reergui a Section 8, a gente tá de volta, só que tá faltando mais um pro time. E você é o cara perfeito pra isso, você não quer participar não? Mas o Batman não tá nem aí, só vai embora. E ali Six Pack se depara com simplesmente o Batmóvel, a máquina do Homem-Morcego. E ainda convencido, Six Pack vai até o Batman e fala, não Batman, calma aí pô, eu realmente quero você no meu time, vai ser muito foda, vai ser muito legal. E ele todo mijado correndo, meu Deus do céu. Mas o Batman o ignora de novo, até que de repente algo acontecia. O Batmóvel foi multado. Aí a guardinha mostrava, não, pode estacionar aqui. E o Batman argumentava, falando, não, mas peraí, você não pode fazer isso comigo. Eu sou o Batman. Ah, é dependente, irmão, estacionou errado. Você tem um mês pra pagar, senão o Batmóvel vai ser rebocado, vice? A dor foi tanta que foi o equivalente à joelhada do Bane na sua coluna. Aí ele fala, ah, é isso que eu ganho por salvar a sua gente. Aí a guardinha fala, sua gente? O que quer dizer com isso, Batman? Aí o Batman tentava se explicar pra não sair como o racista da história. Aí o Batman, não, eu não sou racista, eu sou o Batman. Aí depois disso, concluímos que nem o homem mais preparado do mundo consegue fugir do Detran.
E com isso, Batman ficava bolado, com razão. E o Six-Pack de novo falava: não, mas assim, Batman, você se lembra de quando a Section 8 e a Liga da Justiça lutou contra demônios interdimensionais e tudo mais? E o Batman só falava: ô maluco, não enche meu saco não, viu, mano? Aí ele entrava no Batmóvel e só vaza dali. Fim do nosso primeiro capítulo. Três meses atrás, um homem entrava numa loja de penhores e encontrava um objeto muito estranho, mas que lhe chamou a atenção. Era um equipamento de soldagem como qualquer outro, mas parecia o chamar de certa forma. E já que estava olhando tanto para o equipamento, o vendedor diz que por $50 é dele. Mas o homem recusa, dizendo: não é isso que eu quero comprar, mas eu não consigo parar de olhar. Aí ele pega a máscara de soldagem e fala: essa coisinha aqui é a melhor. Mas e se eu colocar? E quando eu colocava, uma coisa terrível acontecia. Ele se transforma e fica louco. E um vendedor fica tipo: mano, que é isso? O que tá acontecendo? Então o homem é consumido por uma vontade sobrenatural de soldar as coisas. Mas não soldar qualquer coisa, mas sim cachorrinhos. Então ele corre e pega o cachorrinho da senhora. E então soldava o cachorro nela. O que nós vamos fazer hoje, Fox? Pão e mortadela. Voltamos então para os dias atuais, na base da Section 8, conhecida como o Bar da Esquina. E ainda precisando de um novo integrante, Six-Pack via o Lanterna Verde na TV e falava: é esse cara que a gente precisa. E mesmo questionado pelo homem mais sóbrio dali, Six-Pack confirma: não, é isso mesmo, a gente tem que pegar o Lanterna Verde pro nosso time. Aí o Six-Pack falava: rapaziada, vamos falar com o Lanterna Verde, porque aí, se ele for pro nosso time, vai todo mundo pro espaço. E todo mundo imediatamente concorda, falando: não, esse plano é muito foda, nossa senhora, que plano magnífico. Até colocava umas camisetas pra imitar o uniforme da Tropa Lanterna. Só que a realidade é que tá todo mundo muito louco e brisado e ninguém ali tem poder nenhum, mas ainda assim eles querem ser heróis. Mas ainda assim eles acham que são da Tropa Lanterna. Então o que eles têm que fazer? Lutar contra as forças do mal. E qual é a primeira coisa que eles fazem? Simplesmente gritar o juramento dos lanternas e fingirem que tem o Anel do Poder, esperando que assim uma ameaça aparecesse. Mas spoiler, nada acontece. E só um detalhe, que o Guts está de sutiã e calcinha. Tipo, mano, esse plano não dava merda nenhuma. O Six-Pack passa mal e vomita em cima do Grappler. Depois de ter feito essa cagada, ele fala: galera, vamos dar uma pausa, por favor? E mano, o que acontece depois é foda. O Guts estava tirando a calcinha e o sutiã, e o Bueno Excelente tava lá. Nossa, mas que delícia, cara. Que coisa maravilhosa. Só que o Guts, ele percebe. E aqui nos é revelado que o Guts é um cavaleiro. Tipo, um literal cavaleiro. Ou pelo menos é. E o Guts o desafia para um duelo de honra. E aqui, bem, fica a interpretação do que aconteceu aqui. Então, a cena volta para o Six-Pack. E ele tava no camelô que ele comprou as camisetas do Lanterna Verde. Mas ele viu que não deu muito certo e ele tentava devolver. Detalhe, tudo isso enquanto rolava uma luta do próprio Lanterna Verde com o monstro. Mas enfim, o homem não queria as camisetas de volta, tava tudo sujo, tava uma merda. Ele falava: não vou pegar essa merda de volta não. E o Six-Pack: não, você vai sim, pô, eu não quero essas bosta não. E ficava essa discussão enquanto rolava a luta do outro lado. E depois de ser expulso da loja, o cara ligava pra Segurança Nacional pra fazer uma denúncia, ou pelo menos era o que ele pensava, até ele olhar pra fora e simplesmente ver caído na rua um dinossauro astronauta e ciborgue, derrotado por Lanterna Verde, o Hal Jordan. E todo sorridente, o Hal Jordan ficava: eu sou muito foda, né? Puxa vida. E como já era de se imaginar, Six-Pack chegava: ai, Lanterna Verde! E o Hal Jordan ficava: meu Deus, cara, a gente precisa de você na Section... Não. Mas você não. Mas não. Meu amigo, eu nunca vi você na minha vida. Eu não sei quem é você. Mas para de mexer o saco. E então Lanterna Verde dizia que conhecia a Section 8 e sabia do que se tratava. Então imediatamente ele recusa. E o Lanterna Verde, na maior ignorância, ele pedia um táxi. E antes de sair, ele dizia: você ainda vai ouvir falar do meu advogado, hein? E todo mundo ficava tipo: mas por que ele saiu de táxi sendo que ele voa?
Voltamos então para o banheiro, e o Guts ficava contando, não, naquela época eu era um cavaleiro muito brabo, eu tinha muitos títulos, muitas honrarias e tudo mais. E nos era mostrado o nosso homem de calcinha favorito, diante dessa situação tão desconfortável, porque aqui temos uma revelação surpreendente. Guts é na verdade uma fêmea, e mais, dentro do Guts morava um verme que se autoproclama Sir Percival, o cavaleiro protetor da donzela Guts. Aí o verme ficava falando, não, você tá ferrado agora, meu companheiro. Aí ele ficava falando, não, agora você vai pagar por tentar violar uma dama tão linda quanto Guts. E o verme chamava ele para um duelo. O combate era simples, eles teriam que se enfrentar como cavaleiros medievais, sim, exatamente. E depois de tantas provocações e tanta merda jogada fora, Bueno Excelente aceitava o combate. Com que espada? Com que lança? Bom, eu não tô afim de falar. Mas enquanto isso, o impossível acontece. O Caçador de Marte aparece lá no bar e dizia, sim, Sixpack, eu aceito entrar no seu time, será uma honra. E aí o Caçador de Marte falava, não, eu entendo você. Quem melhor para entendê-lo, senão eu? E o Caçador de Marte começava a falar, não, eu entendo vocês. Vocês são um bando de fracassados, mas até os fracassados merecem um lugar. Aí o Sixpack pergunta, nossa, sério? Você já ouviu falar da gente? E o Caçador de Marte responde, sim, a notícia do seu retorno se espalhou para todos os super-heróis. E a situação que já estava louca ficou mais ainda, porque nos é mostrado a base da Liga da Justiça e todo mundo falava dele, Sixpack. Aqui é a personificação do meme, na obra não se fala de outra coisa. Oxe, mas por que tá todo mundo falando de mim? Ah, porque você é o cara, né? Ah, então beleza, rapaziada, vamos fazer um brinde aqui pro nosso John Jones, o Caçador de Marte. E o Baitor servia uns copão de shot assim pra todo mundo. Aí o Caçador de Marte, ele olha pro Baitor e fala, nossa, mas você coincidentemente se parece com uma criatura marciana chamada Baai Thor. Mas o Baitor fala, Nai! Mano, aí do nada o Caçador de Marte começa a trocar uma ideia com o Baitor. E o Baitor do nada começa a falar em alemão. Ich habe ein Green Card. Ich bin not... Eu quero Taco Bell. Mas enfim, mais tarde o Sixpack começava a passar mal, como já é de se esperar. Aí do nada eles começam a falar de uma coisa meio estranha. Sixpack dizia que ouvia vozes, como se alguém de outro lugar falasse com ele de longe, e tudo recomeçasse do mesmo jeito. John pergunta de quem são essas vozes, mas Sixpack responde que não sabe. Então o Caçador de Marte começa a dizer, essas dúvidas todos os heróis têm. Na maioria das vezes, nosso caminho é solitário. E aqui, o Caçador de Marte, ele vira meio que um coach motivacional, tá ligado? Tipo assim, não, você tem sua equipe, você é um herói, você faz o bem, e precisamos de você, você é foda, não desista dos seus sonhos. Aí o Sixpack fala, nossa, você é incrível. Então, o Caçador de Marte propõe uma missão, levar a Section 8 para combater as forças do mal, ao que Sixpack simplesmente aceita na hora. E dessa forma, o Caçador de Marte vai junto à Section 8. Meu irmão, aqui é brisa total. E os cabas realmente vai pra missão, mano, enfrentar um monte de vilão, o Lex Luthor, o Doomsday, o Bizarro, a Giganta, o Deathstroke, a Arlequina, vixe, geral. E adivinha só, a Section 8 dá um cacete em todo mundo. Mas tudo isso era brisa do próprio Sixpack. E o Caçador de Marte dizia que antes de irem pra missão, ele tinha que ir no banheiro. Mas o banheiro estava interditado, e quem aparecia para atormentá-lo? Grappler, que falava um monte de coisas aleatórias a respeito da missão e tudo mais. Aí o John falava, ah, sei, tô ligado. Aí o Grappler falava, ah, você quer ir no banheiro? Pô, foi mal, é que você não vai conseguir ir agora, porque o Bueno Excelente tá fazendo um perv-off com o seu rival. E o Caçador de Marte ficava, como é que é? E aí, quando o Caçador de Marte abre a porta, ele vê aquela cena, que é descrita como entrelaçar, enfiar, penetrar, invadir, introduzir, e o cara assistia a essa cena. E o choque era tão grande que o cara voava da Terra até o espaço em segundos, totalmente traumatizado. O que será que ele deve ter visto, né? Então Percival saía de dentro do banheiro totalmente lascado, e ele dizia, ah não, a sua selvageria é intensa demais pra mim, eu não suporto, eu dou a vitória a você. Então Bueno Excelente simplesmente conquista o coração da Guts, numa batalha de espadas, pois é. E o Caçador de Marte foi pra, sei lá, voou pra outra galáxia de tão traumatizado que ele ficou.
Enquanto isso, na sala de justiça, simplesmente a princesa Diana aparecia naquele antro de imbecilidade e baixaria. E ela já chegava cuspindo veneno. Não, vocês são uns merdas. Antes que vocês pensem que esse circo patético deu certo, saibam que eu vim aqui por vontade própria. E o que aconteceu com os outros heróis não vai acontecer comigo. E toda diva, ela falava, a única mulher que aceitaria fazer parte desse grupo de merda seria uma com danos cerebrais graves. Mas o nosso Six-Pack falava, mas a gente só queria dar um toque de glamour, sabe? Tipo, você é a Mulher Maravilha. Mas a mesma responde, eu sei o que vocês queriam, seus bandos de malucos nojentos. E ela começa a humilhar os caras, mano. Falando, vocês são uma piada que nem o Coringa acharia graça. Isso e muito mais humilhações, calúnias, vixe, um monte de coisa. E aí a Mulher Maravilha vai embora toda brava, sabe? Toda nervosa. E aí tem um detalhe. O Beitor, ele ia martelar uma placa que ele tava colocando. E ele acabava escorregando. Isso tudo resultou... Lapada seca. E aí, rapaz, o desespero batia. Só que ao invés da Mulher Maravilha simplesmente se levantar e meter a porrada em todo mundo, ela ficava toda zonza. Aí ela toda retardada das ideias falava, oi, eu sou a Diana, eu sou muito forte, tem vaga pra eu entrar? Ela implorava e então ele aceitava. E então ela comemora com seus novos companheiros. A lapada foi seca, hein? Só que isso tava ficando preocupante, porque eles pensam, cara, a gente sequestrou a Mulher Maravilha, se descobrirem já era pra gente. E enquanto ela tomava chá com o nosso Dogo Elder, toda retardadinha e fofinha, os caras ficavam, mano, vai dar merda, velho. Se descobrirem ou ela voltar ao normal, já era. E aí do nada eles começam a conversar sobre feminismo, falando de direitos iguais e tudo mais, com a mesma sutileza de um trem descarrilhando. E de repente a Mulher Maravilha sai quebrando tudo, falando, não, eu quero jogar um jogo. Aí os caras ficam, puta que pariu, e agora? E o Six-Pack lá, desfalecido. E nessa situação de merda, o Bueno Excelente aparece do nada, ele simplesmente brota, babando pra Mulher Maravilha. E como ela acabou de conhecer ele, o nosso ciborgue masoquista apresenta ele e sua namorada. E a Mulher Maravilha fica tipo, o quê? Namorada? E quando ela perguntava, o Bueno Excelente confirmava. Ai, que cena nojenta, cara. Aí a Mulher Maravilha ficava toda feliz, falando, nossa, que legal! Mas ela não é mais sua namorada não, ela é sua esposa, vou casar vocês agora. Dito e feito, a Mulher Maravilha inicia uma cerimônia com o noivo de terno e calcinha e a noiva, feia que só desgraça, com um vestido maravilhoso. E o Beitor, que só falava eu sou o Beitor, do nada aprendia a falar, assumindo o papel de padre. E aí do nada ele tinha uma crise e ficava falando eu sou o Beitor, eu sou o Beitor. E a Mulher Maravilha, vai lá, coloca o anel nela. E aí ele fazia. Aí ele dava um puta grito, eu sou o Beitor. Mas a Mulher Maravilha fala, não, calma aí. Ainda falta beijar a noiva. E bem, ele realmente beija a noiva, mas felizmente a cena não nos mostra isso. E depois disso, o bar se transforma num salão de festas, né? Então, a tropa se reunia para conversar um pouco mais a sós, e eles se mostram insatisfeitos com a presença dela. Tipo, é legal e tudo mais, só que era melhor quando só tinha eles. Mas Six-Pack não se importava porque era exatamente isso que ele queria. Então, do nada, a Mulher Maravilha grita, é hora da lua de mel! E ela sai quebrando tudo, meu parceiro, falando, não, podem ficar tranquilos que eu vou montar um hotel aqui pra vocês. Aí os caras ficavam desesperados porque já tava passando dos limites. Em especial o Beitor, afinal tava destruindo com o bar do cara. E antes que a Mulher Maravilha continuasse com a sua destruição, o Beitor aparecia e falava, não, deixa que eu resolvo isso aqui. Aí o Six-Pack ficava, puta que eu pariu. E depois de ter estourado a marreta na cara dela, ela se levanta num semblante assustador e vai caminhando até o Six-Pack. Fudeu! Ela chega nele e fala, escuta aqui, o seu merda. Isso aqui não aconteceu, tá entendendo? Aí ele, não, sim senhora, não sei de nada. E ainda assim, nosso Six-Pack falava, não, desculpa por tudo que aconteceu, mas eu ainda preciso de um 8º membro. Você tem certeza que não quer participar? E ela fala, não quero participar, você tá perdendo seu tempo. Isso é tudo, Sidney. Você precisa parar com isso. E aí ele ficava tipo, o quê? Como assim? Por que você disse esse nome? Ela falava, não, você tá louco, eu não falei nome nenhum não. Aí ele fala, não, você disse sim, pô, eu escutei. E os seus amigos falavam, cara, ela não disse Sidney não. Tá tudo bem com você? E ela ia embora, enquanto ele se perguntava, mas quem é Sidney?
Como de costume, Six-Pack está caído no chão, bêbado, mas dessa vez alguém lhe chamava pelo seu nome verdadeiro, Sidney. Então ele finalmente abre os olhos. Então ele se encontra com o Zé do Caixão e atrás dele 3 mulheres muito estranhas. E o Six-Pack ficava, mano, que é isso aqui que tá acontecendo, rapaz? E o Zé do Caixão revelava, qual é, rapaz, tá tirando? Mais respeito, eu sou teu guia pro além, eu sou o Penton Strange. Então ele o erguia e dizia que ele não estava morto, mas estava quase. Praticamente uma visita ao pós-vida. E assim como na ida de Dante Alighieri ao inferno, Six-Pack era acompanhado por Penton Strange até o limbo. E diante de uma cena um tanto peculiar, Penton Strange dizia que este era o limbo, um lugar onde as pessoas que nem são boas e nem são ruins iam pra lá, um lugar onde ficam presos e esquecidos. Enquanto era conduzido por este lugar vazio, de repente surgiam figuras familiares, e era a formação original da Section 8. E Six-Pack ficava impressionado porque, pô, tá todo mundo ali, tipo, tá todo mundo morto, mas eles estão ali. E diante dessa surpresa, Jean de Baton dizia que o limbo nem era tão ruim assim, mas também nem tão bom, era muito entediante na verdade. Mas do contrário, Friendly Fire jogava na cara do Six-Pack dizendo que isso era tudo culpa dele. Essas idiotices de super-herói levaram eles à morte. Então, um de seus ex-amigos pergunta, ei Six-Pack, por que você não se junta a nós também? E ele dizia todo desesperado, não, eu só tô aqui de passagem. Então, uma discussão se iniciava a respeito de tudo que ele fez e tudo mais, mas o mais importante vinha agora. Six-Pack confronta Friendly Fire, perguntando, você queria me ajudar? Então me diga sobre Dog Welder. Me diga, o que diabos aconteceu com ele? Então ele revela que o verdadeiro simplesmente morreu, mas ele voltou de alguma forma, só que diferente. Mas Jean responde que ele tomou outro caminho. Mas aí vinha Friendly Fire, que dizia a realidade. Mano, ele soldava cachorros em pessoas. Onde você acha que ele foi parar? Então a ficha começa a cair e a realidade começa a pesar. Então seus ex-companheiros começavam a o cercar, dizendo que ele não pode fugir da realidade, muito menos negar a verdade. Mas Six-Pack negava a todo custo, se recusando a acreditar nisso. E de repente, Six-Pack era transportado para um lugar totalmente diferente, uma rua nevada e congelando. Ele questiona o que estava fazendo ali. Então, Penton Strange apontava para um beco, e lá estava um homem caído. E o homem era o próprio Six-Pack, totalmente nu e bêbado. Então, num ato de bondade consigo mesmo, ele tirava sua capa e colocava nele como um cobertor, dizendo, vai ficar tudo bem, você vai ficar vivo e vai ficar aquecido. Fique vivo, sobreviva, por nós. De repente, Six-Pack acordava e estava no bar de sempre com a sua rapaziada. E ele disse que teve um pesadelo horrível com um cara que o levou para um lugar desconhecido e tudo mais. Quando então, Dog Welder ouvia no noticiário algo que lhe chamava a atenção. Simplesmente sua esposa dando uma entrevista ao qual ela dizia que seu marido foi visto pela última vez numa loja de antiguidades, ao qual roubou um equipamento de solda. Ela dizia que ele não é um cara mau, mas ficou diferente quando colocou aquela coisa. E para piorar, seus filhos aparecem na entrevista, apenas desejando que seu pai voltasse para casa. Enquanto isso, o próprio Six-Pack entrava em colapso, não sabendo o que era real e o que era mentira. Colapsando ali, desejando acabar com tudo. De repente, alguém lhe chamou. E esse alguém impressionou a todos, em especial o próprio Six-Pack. Era simplesmente Superman, que dizia, venha meu velho amigo, está na hora de ir. Superman o convida para a Fortaleza da Solidão, enquanto Six-Pack pergunta, mas por que você veio até mim? E Superman responde, porque você é um herói, e heróis devem sempre se ajudar. Então Superman apresenta a Fortaleza da Solidão e todas as suas riquezas, deixando nosso barrigudo chocado. E diante de uma paisagem de gelo, Superman dizia que aquilo era reconfortante, dizendo que quando olha para isso, seus problemas parecem menores. Então ele pergunta, o que aflige tanto você, Six-Pack?
Então ele começa a desabafar com o Homem de Aço, dizendo que na realidade nem deve ser um herói. Dizendo que viu seu corpo caído em um beco qualquer e que na realidade deveria ser só isso mesmo. Um mendigo, bêbado e esquecido. E fechava dizendo que nada disso era real. Enquanto isso, vemos Grapple lá no banheiro. Ele parece tranquilo, de boa. Isso até ele atirar um gancho pro alto, então tirando sua própria vida na sequência. Voltamos então para o Superman e Six-Pack, que continuava com seu desabafo, dizendo que tudo aquilo não era verdade, tipo, nada foi verdade. O Caçador de Marte, a Mulher Maravilha, quem sabe até o Lanterna Verde. Então Superman dizia-lhe uma informação, dizendo que em culturas antigas existia uma certa crença, onde tudo não passava de um sonho de um deus, e se ele acordasse, tudo acabaria. Six-Pack entende a metáfora, dizendo que se fosse o caso dele, então nem os heróis existiam de fato. E Superman dizia, na verdade somos muito gratos por você imaginar a gente assim. Então ele toca em seu ombro e dizia, vamos, é hora de ir. Enquanto isso no bar, a rapaziada trocava ideia. O que será que o Superman queria com o Six-Pack? E de repente, a esposa do Dog Welder entrava no bar e reconhecia seu marido. Não só ela, mas também seus filhos. Mas ela dizia para que ele tirasse essa máscara e deixasse que seus filhos o pudessem ver. Então ela dizia, a gente procurou muito você sumiu, não deu notícias, a gente só quer que você volte para casa e tire essa máscara. E bom, ele realmente ia tirar a máscara. Até que as crianças aparecem com um cachorro. Mas o instinto falava mais alto e ele fazia merda. Pois é. Voltamos então para Superman e Six-Pack. E eles do nada aparecem num parque. E Six-Pack reconhecia esse lugar. Mas continua dizendo, decepcionado, que um dos grandes momentos da sua vida foi quando derrotou Killer Croc. Mas dizia que com toda certeza isso não aconteceu. E durante essa caminhada na rua, Six-Pack pergunta o que estavam fazendo ali. Então, Superman responde, você acha que você não é um herói, né? Acha que foi tudo mentira? Então, como que você me explica isso? Era uma estátua em homenagem ao próprio Six-Pack. E ali dizia, Six-Pack, super-herói e salvador do mundo. Six-Pack dizia, esse sou eu! E Superman confirma, sim, meu amigo, é você. E então, Superman lhe dava de presente uma garrafa de uísque barato e dizia, vamos lá, tá na hora da gente voltar. Fique tranquilo, vai ficar tudo bem. Aí do nada o Six-Pack brotava no bar dizendo, galera, é a hora, chegou a hora, a ameaça tá chegando. Mas o Power Tool falava, cara, o Dog Welder já era, mano, ele foi embora. Mas aí ele dizia, não, nada a ver, vamos lá, vamos lá. E aí o Power Tool ele liga o seu modo de ataque, né, tipo, não, vamos lá, hora de ir então. Só que tinha cerveja no chão, e quando ele ligava, o cara tomava um choque. Aí ele falava, putz, vamos lá, Beitor, a ameaça está chegando. Aí ele falava, Beitor? Nunca nem vi, tem ninguém com esse nome aqui não, pô. Aí ele falava, ah, mas pelo menos tem um Grappler, ele sim vai comigo. Mas ele via seu amigo churrascado no banheiro. Aí ele falava, não, então eu vou sozinho. E ele corre pra rua, vomitando, loucaço, gritando que tem uma ameaça. E terminava com ele dizendo, Section 8, vamos lá! Mas a realidade era outra. E aqui vemos que o Superman de fato se encontrou com ele, mas não do jeito que ele queria ou imaginou. Rapaz, essa história me surpreendeu, hein? Cara, isso aqui é uma coisa muito curiosa. Quando o Garth Ennis ele vai escrever Crosshead ou The Boys, o maluco vira uma capivara. Mas quando o assunto é Rover Red Charlie ou All Star Section 8, o maluco simplesmente vira uma máquina. O cara do nada fica bom e escreve algo decente. E aqui com certeza é o caso. É uma história muito legal, tipo, ela começa bem bizarra, bem no estilo The Boys. Só que do nada ela fica pesada e melancólica, tipo, é uma virada muito estranha e até repentina.
mas muito bem feita, sabe? Acho que isso se deve muito pela DC Comics, né? Que colocou uma coleira no Garfienes e impediu o cara de fazer a merda que ele quisesse. É uma história curta, bem breve, bem legalzinha, bem galhofa, bem paródica. Mas é muito legal, é interessante, é interessante. Obviamente não é a melhor sátira de super-heróis, né? Mas com certeza ela é bem feitinha, ela cumpre com seu papel. Acho que se ela fosse mais bizarra, igual The Boys, acho que não teria sido muito legal. Acho que ficaria muito exagerado, ficaria muito sem graça, tipo, nossa, eles apostam tudo no choque. E como alternativa, eles focaram mais nas alucinações do protagonista, do Six Pack. E isso eu achei muito legal, achei uma boa sacada. Mas cumpre muito bem com o seu papel. Mas aqui dá pra ver claramente o estilo do Garfienes. Aquele estilo melancólico, desesperançoso, mas com pitadas de esperança. Mas que soa como se fosse uma memória distante, como se fosse um sentimento perdido. Tipo, existe alegria, existe esperança, existe luz, mas tudo isso é meio que ofuscado pela escuridão do mundo. Eu, pelo menos, eu vejo muito isso em todas as histórias do Garfienes. Todas elas, é um padrão que ele tem. Mas aqui eu achei que se encaixou muito bem. Combinou bastante com o protagonista e com o tom da história. Eu achei muito bom mesmo. E no geral não tem muito o que falar. Os personagens são ok. A trama praticamente é inexistente, a história toda se sustenta a partir do plot, o que não é necessariamente ruim, até porque é uma paródia. E é isso, é uma HQ feita para você desligar a mente, aproveitar e ficar de boa. Então, All Star Section 8, eu dou um 7,5. É uma HQ divertidinha, é uma paródia que funciona e o plot twist é bem legal. O final também é bem bacaninha. Acho que se tivessem apostado mais no bizarro, teria ficado muito pior. O exagero ficaria maçante, as sacadas seriam muito baratas, as piadas se sustentariam mais pelo tipo situações de putaria e bizarro e tudo mais, então não ficaria legal. Então a DC fez a coisa certa em botar uma coleira no Garfienes e impedir que esse cara fizesse tudo que ele quisesse, especialmente com os nossos heróis, né? Mas eu confesso que eu queria ter visto mais situações, tipo, muito bizarras, envolvendo, sei lá, o Flash, o Arqueiro Verde. Situações absurdas com mais heróis da DC, tá ligado? Eu acho que teria sido interessante, até com vilões, né? Tipo o Coringa, o Deathstroke, o Pinguim, essas coisas. Acho que teria sido mais interessante e mais divertido. Mas o que tivemos ficou bom. Então é isso aí. Essa é minha opinião acerca de All Star Section 8. Se você assistiu até aqui, eu fico muito feliz, porque eu tenho certeza que esse vídeo não vai gerar engajamento e não vai dar visualização nenhuma. Eu só fiz porque eu queria trazer algo diferente e porque eu gosto de vocês. Eu quero apresentar coisas novas a vocês. É isso aí, rapaziada. Vou ficando por aqui. Eu sou o Yoshi e falou!